Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um episódio do Câmara Podcast São Bernardo do Campo, hoje dando continuidade a contar as histórias de pessoas, figuras, representantes importantes e relevantes do município de São Bernardo do Campo. Hoje não é diferente, vamos trazer um pouco de tradição, de história e converso com Fábio Vertamati, ele que é empresário da região, nasceu, cresceu, seja muito bem-vindo aqui na cidade, seja bem-vindo. Muito obrigado, Mariana. Fábio, começa contando pra gente, porque a sua história começa lá atrás, né? Na verdade, com o seu avô, com o seu pai. É uma família tradicionalíssima italiana. Sim. Iniciou com a imigração italiana em 1889. O meu bisavô, Domenico Vertamati, veio ao Brasil. Naquela época, o governo dava umas colônias, né? E ele veio para cá e se instalou em São Bernardo do Campo. Aqui criou a família. Teve 8 filhos, o meu avô é o Ernesto Vertamati, foi o primogênito e começou a família a crescer aqui. Na época se desmatava e fazia carvão e mais para frente foram fazer uma indústria de móveis, que São Bernardo era a capital dos móveis na época, né? E deu início à família nessa época de 1889 na cidade de São Bernardo do Campo. A cidade foi crescendo. Meu avô via a necessidade de fazer o hospital e ele, com mais 17 empresários do ramo de imóveis, fundaram ou criaram o Hospital São Bernardo, que era uma casa, um casarão, que foi cedido pela família Sete e fizeram lá o hospital da cidade. Mais para frente, ele achou que tinha que fazer alguma coisa maior e doou um terreno que ele tinha, que hoje é o Hospital Anchieta, uma referência oncológica aqui na cidade de São Bernardo e na região do ABC. E meu pai, vendo toda essa disposição do meu avô de ajudar a cidade, meu pai se envolveu e por 2 vezes foi presidente da Associação São Vicente de Paulo, onde ele construiu o Asilo São Vicente de Paulo na cidade, onde tem 130 e poucas pessoas muito bem assistidas lá. Quer dizer, essa ligação com o voluntariado, com o doar, né, e o participar realmente da comunidade, trazer melhorias para a comunidade são bernardense, vem desde então lá de trás. É a origem, então. É verdade, porque São Bernardo foi crescendo, né, naquela época era uma vila apenas, né, e foi crescendo ao ponto de todo mundo foi ajudando de uma forma ou de outra e fez a cidade ser o que é hoje, né. E aí, no seu caso, a história começou um pouco diferente, né? Você tinha um outro sonho profissional, embora tenha participado disso tudo, trabalhado com seu pai, com o seu avô, mas tinha sempre ali de lado um sonho, né? Sim, o meu sonho era ser piloto. E aí eu fui atrás disso, tirei meu brevet em 75, me formei piloto privado. Na época, a minha intenção era entrar na escola da Varig. Nessa época, a Varig comprou a empresa Cruzeiro e teve um excedente de pessoal. Então, ela fechou a escola de engenharia de voo no Rio de Janeiro. E aí, eu fiquei de fora. Por mais 3, 4 anos, ela fechou a escola. E nesse interim, resolvemos fazer uma cantina italiana. Minha mãe é natural de Veneza, a terra das gôndolas. E aí, a gente sempre foi muito bem relacionado com a cozinha e montamos a cantina ao Canton, em 77, na Alameda Glória, com a Faria Lima, na antiga casa do Domingos João Balotin, que também era uma outra família tradicional da nossa cidade. E ali permaneceu, ficou por mais de 40 anos a cantina? Isso, 43 anos exatamente. Foi quando você entrou no ramo, de fato, aí, empresarial? Isso, exatamente isso. Ficamos na gastronomia aí mais de 4 décadas. E como foi essa experiência para você? Você fez um nome na região também, acabou deixando o sonho da aviação de lado, ou transformando, na verdade, em hobby, né? Aí virou aviação, piloto ficou hobby, e a gente voava como hobby. E o trabalho se concretizou em cima da gastronomia Cantina ao Canton, por todo esse tempo aí, até agora, vésperas da pandemia. Aí na véspera da pandemia, a cantina fecha, então, né? Isso, encerra os aí trabalhos. encerramos os trabalhos. Além da cantina, eu tinha um restaurante dentro do Fórum de São Bernardo, que também ficou lá por 7 anos e pouco. Aí veio essa onda da pandemia, achamos melhor encerrar tudo, porque afinal de contas, a pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer e achamos por melhor encerrar as atividades.
E como é, né, ter uma história que se entrelaça tanto com a história, com o crescimento e desenvolvimento do município de São Bernardo? A gente, como a origem é da família, sempre se pensou nesse lado de ajudar a cidade, de promover as coisas na cidade. E então, como meu avô fez a doação de um terreno junto com o irmão dele, Angelim Bertamati, meu pai fez o asilo, eu achei que poderia ajudar São Bernardo sendo candidato a vereador. E por algumas vezes fui candidato a vereador, mas não consegui me eleger. E aí seguiu no ramo do empresariado, né? E hoje ainda continua o senhor continua com as atividades ou ligado de alguma forma ao asilo? Não, eu só faço parte na colaboração. Nós temos também uma parte a gente tem uma polenta solidária também que a gente vai fazer agora nesse mês de março para pai, lá na Vila Duzi, Rua Ângelo Duzi, e a gente faz esse serviço beneficente já há alguns anos, acho que 5, 6 anos que a gente faz essa polenta, que é uma forma de ajudar as pessoas. E a polenta ela é revertida para alguma associação específica? Sim, no caso dessa agora em março é para a pai, lá da Rua Ângelo Duzi. E com relação ao voluntariado, o senhor continua fazendo no asilo? Sim, a gente tem vários eventos durante o ano nesse sentido, de ajudar as entidades, cada uma tem uma finalidade, a gente vai e faz um evento para poder arrecadar fundos para melhorar a entidade que está precisando de ajuda. O senhor nasceu e cresceu em São Bernardo do Campo? Sim, nasci aqui. Como é ver toda essa transformação? Recentemente, São Bernardo tem passado por muitas mudanças, né? Muitas mudanças. Inclusive estruturais, em termos de infraestrutura, realmente, ela tem mudado tudo, né? A forma, o aspecto realmente, né? Inclusive tem crescido bastante, mudado muito a vocação comercial, a vocação realmente econômica da cidade. Como que o senhor projetaria São Bernardo daqui 10 anos? Como que o senhor tem avaliado toda essa mudança no perfil econômico? Olha, São Bernardo foi a capital dos móveis, capital dos automóveis e hoje é forte no comércio. O ramo imobiliário também cresceu muito. A cidade cresceu de uma forma rápida, em questão de 5 décadas aí ela explodiu populosamente falando, né? E acredito que nos próximos anos será muito bom para São Bernardo, uma vez que nós estamos bem próximo de São Paulo, né? Então a gente tem uma facilidade muito grande, questão de 18, 20 quilômetros, você está no centro de São Paulo, que é um grande centro da América Latina. Eu acho que São Bernardo está no ramo muito bom, está com uma linha de trabalho muito boa, está recebendo muita gente de fora, isso é bom, cresce, vem empreendedores e vão crescendo a cidade e ajudando todo mundo. Como empresário, fala pra gente o sucesso, né, de manter um negócio por mais de 40 anos. É uma empresa familiar, né? Por isso a gente consegue também passar. E também, se não tivesse uma pandemia, talvez estaríamos até hoje com a porta aberta. Mas era uma coisa que ninguém tinha noção do que podia acontecer, então a gente, por precaução, fechou. Mas eu acredito que o ramo gastronômico de São Bernardo é ainda muito grande, tem muito a crescer ainda. Como é lidar com o público? A gente sabe que São Bernardo sempre teve uma tradição, principalmente voltada à gastronomia, como o senhor falou, naquilo ligado, então, ainda mais à culinária italiana. Tinha a famosa Rota com Polenta também, né? Composta por diversos restaurantes tradicionais. Ou seja, sempre esteve muito ligado a essa questão da gastronomia. Você lembrou bem, nós tínhamos a Rota do Frango com Polenta, uma rota que foi também, questão de 60, 70 anos atrás, iniciou-se com as famílias tradicionais também, né? E cresceu de um modo enorme, né? Hoje nós tínhamos até então os maiores restaurantes do Brasil, 3.500 lugares. E, infelizmente, isso veio a desaparecer, né? O sistema todo foi mudando e esses grandes restaurantes não conseguiram mais se manter. Hoje, o custo operacional é muito alto, então hoje tem que ter uma casa pequena, mais concentrada. Mas é uma pena, você lembrou bem da Rota do Frango com Polenta, era uma tradição da cidade. Agora conta uma curiosidade pra gente. Sim. O senhor trouxe que a sua mãe era de Veneza, natural Isso, de Veneza, natural. né? Aliás, uma cidade maravilhosa. Maravilhosa, né? Conta pra gente como que a sua mãe chega em São Bernardo do Campo. Então, o meu avô foi convidado a vir para o Brasil, especialmente em São Bernardo, diretamente em São Bernardo, porque tinha uma fábrica que ia fazer vidro, pastilhas de vidro, revestimento. E na época era barra lisa,
cimento, não tinha um azulejo, né? Então meu avô veio para cá fazer os fornos da Vidrotil. Aí ele fez os fornos da Vidrotil, ficou trabalhando na Vidrotil. Um ano ele chamou a minha avó com as 3 filhas. Aí veio minha mãe, que era a mais velha das 3 filhas que ele tinha. Aí após um ano trouxeram e foram morar em Moinho Velho. Com o trabalho de São Bernardo, ele acabou mudando para São Bernardo. Veio morar em São Bernardo e continuou fazendo os vidros, as pastilhas de vidro, que ele era um técnico da parte de vidro. E nessa Vidrotil, que até pouco tempo estava em São Bernardo, essa empresa que fazia as pastilhas para revestimento, foi feito a reforma da igreja matriz, a nossa Basílica Menor. E aí o Portinari, que morava em São Bernardo, olha só que coisa chique na época, né? Ele morava na Marechal Deodoro. Ele fez os desenhos, que meu avô era artista da parte de vidro, e ele fez os desenhos do meu avô, fez a nave central e as laterais da igreja matriz. Hoje, se você puder ir na igreja matriz da cidade, você vê lá toda a nave central feita de mosaicos. Os desenhos foi do Portinari e a obra foi do meu avô. Tanto na igreja matriz, quanto na fonte luminosa da Praça Lauro Gomes, que é toda revestida de pastilha de vidro. Foi o meu avô que fez também, com os desenhos do Portinari. Quer dizer, toda essa história, né, do senhor, da sua família, tanto do lado paterno quanto do lado materno, acabam se misturando muito, porque naquela época era isso, né? As famílias que vinham do mesmo lugar, né, ou de um mesmo país, que tinham uma cultura em comum, acabavam até se acolhendo, né, quando pessoas novas chegavam e se conhecendo. Foi um pouco isso que aconteceu aí com seus avós? Foi isso mesmo, porque a necessidade de ter gente com capacidade de fazer coisas que não faltavam aqui, né? Pastilha de vidro, revestimento não tinha na época, era barra lisa, essas coisas mais simples. Então, essa empresa que foi montada em São Bernardo contratou meu avô, que era de Murano, para vir fazer os fornos de vidro. E ele era técnico de vidro, então ele sabia o tipo de areia, as cores, para dar as cores vibrantes no vidro, ele era especialista nisso. E aí, fazendo essas pastilhas, ele foi convidado a fazer o revestimento da igreja, da fonte, e aí ficou esse lado aí. E aí juntou, né, a família do meu bisavô materno, que já era mais tradicional da cidade. Aí ele conheceu minha mãe e casaram, tiveram 4 filhos. E também sou casado, eu tenho 3 filhos. Mas foi assim que começou a cidade, né? Eu lembro da Marechal Deodoro com um paralelepípedo, que era só 2 mãos, não tinha Jurubatuba completa. Então, e eu sou novo, hein? Para você ver como é que a evolução foi muito rápida. Em questão de 60 anos, São Bernardo se transformou numa capital imensa, numa metrópole. E hoje vem se transformando cada vez mais, né, a passos largos. E com uma rapidez muito grande, isso que é uma coisa interessante. E tem se expandido cada vez mais, tem dados, inclusive, né, de que o setor de serviços e comércios no ABC, especificamente em São Bernardo do Campo, tem crescido, tem aumentado, tem se desenvolvido. O senhor diria que é um bom caminho a se seguir pelos próximos anos, esse caminho do comércio e serviços? Ah, sim. A tendência é crescer cada vez mais, porque a população está aumentando, né? Hoje, oficialmente, temos 800 mil habitantes. Talvez até um pouco mais, porque aí tem a frequência aí de vinda de pessoas mudando e vindo, e hoje todos esses prédios construindo, a tendência é vir muito mais pessoas morar em São Bernardo, que é um município fantástico, né? A gente está perto de tudo, né? E a família ainda mantém essas tradições que vieram desde o seu bisavô? Sim, a gente faz massa em casa, os capeletes, a gente tem essa tradição. A gente não faz mais o vinho, mas tem amigos meus que fazem vinhos caseiros e a gente sempre está ajudando eles aí a fazer os vinhos. A tradição continua. A presença da colônia italiana em São Bernardo é muito grande ainda, né? É grande. É muito grande e atuante. Temos muitas famílias que estão sempre mantendo a tradição. Isso é uma coisa boa, porque a evolução existe, mas a tradição é uma coisa que tem que ser preservada. Sem dúvida. Agradeço demais a participação do senhor hoje aqui no podcast e compartilhar com a gente um pouco da sua história também. Muito obrigado, Mariana, e a todos uma boa tarde. Nós é que agradecemos, agradeço também a sua companhia. Até o próximo podcast. Até a próxima.